Dia especial, e eu tô aqui com a minha mãe, num apartamento que a gente tem há mais de 35 anos, para contar para vocês que nós também somos clientes do Arquiteto de Bolso, né, mama? Sim. E a gente vai contar aqui um case real de transformação de uma planta que era super difícil, que tinha um trabalho enorme para organizar o layout, porque era muito complicado, né? Um apartamento que estava muito velho e que a gente fez uma solução econômica, porque assim como vocês, nós também somos clientes do Arquiteto de Bolso, na mesma realidade, e esse produto é feito de verdade. Então vamos lá, mãe, contar essa história? Vamos. Bom, para começar, aqui é legal já começar olhando o layout da cozinha. Esse é um apartamento que tem aproximadamente 46 metros quadrados de área útil, tá? E ele não era nem um pouco parecido com o que a gente está vendo aqui. Essa porta pela qual nós entramos, ela foi construída. A porta original desse ambiente vinha por aqui. Exatamente por essa abertura que tinha aqui, a gente tinha uma dificuldade de layout, porque você entrava pela cozinha aqui, tinham alguns armários, a mesa ficava posicionada aqui, a geladeira estava aqui, o fogão estava aqui e tinha uma pia muito mal posicionada aqui. Esse armário não existia, nem esse pedaço de parede, porque a parede era bem curta para aquele lado. Ou seja, houve toda uma transformação de layout para que a gente pudesse ter um melhor aproveitamento. Mesmo uma cozinha pequena, essa cozinha, se eu não me engano, ela tem em torno de 12 metros quadrados e alguma coisa mais ou menos assim. A gente fez uma série de adaptações desde do layout para que pudesse priorizar a ergonomia, o trabalho e a segurança, até a luminosidade. Vocês vão ver que esse nicho, ele existia, mas ele era muito mais alto, ele era mais ou menos nessa altura aqui, bem mais para cima, e a gente organizou isso para que todos os volumes e as alturas ficassem próximas, para que a gente pudesse ter o fogão aqui já despejando todo o ar lá para fora, para que a gente pudesse ter a distância entre fogão e geladeira da forma adequada e essa circulação na cozinha onde você entra e sai e consegue ter um acesso fluido para todos os lados. Vamos contar para a turma as mudanças que a gente fez aqui, o impacto. Primeiro, o que te incomodava na cozinha, né? Bom, o que me incomodava era ela não te dar uma conexão boa, né? Você entrava ali, você tinha que passar, a mesa ficava aqui, uma mesa redonda, você ficava com um espacinho desse tamanho, que você passava de lado para a área de serviço. Circulação. Circulação. A pia ficava aqui. O fogão e a pia ficava aqui. A pia ficava aqui. O fogão do lado da geladeira, que até a outra ficou estragada por isso, porque por fazer salgados para fora eram 300 graus de forno do lado da geladeira, acabou danificando, né? A geladeira ficava assim, no meio da cozinha, e ela é enorme, então ficava muito ruim contornar, e não tinha como, você não tinha praticidade, não tinha armário suficiente para guardar tudo que eu precisava, né? Na pandemia, quando eu parei mais em casa, foi que eu senti toda essa dificuldade, toda a falta de espaço. Se eu guardava uma coisa, eu ficava sem espaço para outra. Né? O armário não dava. Então, quando você fica em casa igual eu fiquei em 2020, você vê como é difícil, porque fora isso você não sente, você chega em casa, vai dormir, janta e vai dormir, você não tá nem aí para casa, né? Mas quando a gente fica, o tempo que eu fiquei 1 ano aqui, aí eu chamei o Daniel e falei, filho, eu não tenho lugar para guardar os potes, se eu guardo os potes eu tenho que tirar outra coisa. Eu tenho que colocar um armário aqui na área de serviço. Daniel falou, mãe, pelo amor de Deus, a nossa casa tá horrível. Se eu colocar mais um armário ali, vai ficar diferente dos que a gente já tem. Vai ficar pior ainda. Então, vamos contratar o arquiteto de bolso, fazer uma consultoria e você vai ver, eu te mostro direitinho como que vai ficar a casa. Quando ele fez, eu fiquei encantada.
além de todos os outros cômodos, a cozinha toda funcional, sem aquele problema de falta de espaço. Armazenamento. Para armazenamento, com uma boa condição de você passar para todas as áreas, né? Depois da reforma, é lógico que a reforma foi horrível, né? Todo mundo sabe disso. Reformar é horrível, eu jurei que nunca mais ia querer reformar a casa, mas já estou querendo reformar de novo. E aqui a gente reformou a casa na pandemia. Durante a pandemia, que era aquele momento super complexo. Nos dias de pandemia, eu sem ir trabalhar com medo da Covid, e tinha dia que tinha seis trabalhadores aqui dentro de casa, 6. Eu ia na janela para respirar, que eu estava até com medo de respirar perto do pessoal. Não, e a gente viveu na obra, né? Viveu na obra. A gente viveu a obra. Viveu, teve dia da gente dormir na área de serviço. Colocamos colchões no chão e dormimos. Não tinha como, era tudo cimento fresco no chão, né? Mas a consultoria em si me deu muita segurança e muita tranquilidade. Porque no começo você só queria mudar o armário, né? Eu só queria comprar um armário. Aí quando viu que a gente tinha outras possibilidades de uso para o mesmo espaço, porque às vezes você olha para aquele ambiente e você acha que ele é um ambiente perdido, que ele não tem mais finalidade, que não tem como arrumar aquilo e que vai dar muito trabalho. E a gente realmente colocou a casa abaixo, fez ela inteira de novo. E foi uma reforma que ela teve um orçamento super econômico em todos os estágios dela. Tanto que assim, a casa ainda não foi finalizada 100% até hoje, né? Por exemplo, ainda vai ter mudança da mesa de jantar, não é o que estava especificado dentro do projeto, mas como a mesa ainda tinha boas condições, ela permaneceu. Mas foi feito por prioridade, né? Então foi priorizando os ambientes que mais necessitavam, foi priorizando os produtos e os mobiliários que também eram necessários com mais agilidade. Quando eu vi, porque você vê como vai ficar, né? Quando eu vi como ia ficar, nossa, eu fiquei encantada. A gente ainda tem que mudar essa mesa que é antiga, né? Mas acabei deixando para depois. Mas eu fiquei muito feliz e foi tudo executado, já que tivemos um acompanhamento muito bom. Foi tudo executado exatamente do jeito que a gente precisava. Esse móvel, por exemplo, olha só, aqui está a porta. Ele tem o quê? 1 centímetro. Abre aí para mostrar aqui. A arquiteta falou, não, corta na parede esse tanto, coloca que vai caber o armário direitinho aqui. E por que ficou tão próximo assim, né? Para a turma que está em casa entender também. A gente fez, o profissional ele fez o desenho dimensionando que aqui teria uma mesa de 1,20 m, então essa parede ficou com 1,40 m, e aí um respiro de cada lado para ter o espaço correto. Depois o tamanho da porta, e depois viria o armário. Então tudo ficou milimetricamente calculado, só que nós optamos por um modelo custo-benefício de cozinha que não é um modelo sob medida, é um modelo modulado. Então, por exemplo, esse móvel não foi feito sob medida. Se ele tivesse feito exatamente sob medida, obviamente, e a gente também poderia ter feito um acabamento um pouco menor, recortado até na marcenaria aqui, mas a gente trabalhou com tudo do jeito que já era pronto, trabalhando em cima do custo, e por isso que obviamente está bem próximo, né? Senão a gente poderia ter parado aqui tranquilamente. Não, mas mesmo assim, funciona. Ficou perfeito, olha. Eu acho incrível o arquiteto acertar direitinho e dizer, não, pode comprar esse móvel, pode fazer a parede nesse tamanho que vai dar tudo direitinho. Uma outra coisa legal também, né, Mamá, de abrir aqui para poder ver, é que o piso, ele é todo integrado entre os ambientes. Todo. Então ele está completamente nivelado e integrado entre vários ambientes aqui, o que dá amplitude do espaço. Então depois, em outros episódios, a gente pode mostrar a casa toda, mas é um apartamento de menos de 50 metros quadrados, que quando você entra nele, a maior parte das pessoas, quando a gente pergunta quantos metros quadrados você acha que tem aqui, todo mundo acha que tem 70 metros quadrados, mais ou menos, o apartamento, mas ele é um apartamento de 46 metros quadrados de área útil. Ficou uma maravilha mesmo.
tudo bonitinho, tudo certinho, sabe? Sem atropelo, né? Sem atropelo de móvel, sem erro na consultoria, sem você comprar um móvel errado, compra um móvel de repente não cabe, e agora o que faz? Né? Não, coube tudo direitinho, tudo certinho. E como é que foi os móveis modulados, Mama? Porque a gente está familiarizado no Brasil, é muito comum a gente entrar nas lojas e encontrar móvel pronto. Olha, já tem 4 anos, né? 2020, 2024, já tem 4 anos, tá fecha sozinho, não tem problema, tudo perfeito. Perfeito, na verdade está como novo. E você lembra quanto gastou em todos os armários? Nossa, ainda veio esse, né? Ainda veio aquele ali, que acabamos colocando na área de serviço. E nós pagamos, na época, que eu fiquei encantada, que pagamos R$ 1.500 nesses móveis de cozinha. Quando uma cozinha planejada, das mais baratas, era R$ 6.000. Isso a mais barata. Sim, a mais barata. Você não tinha um móvel. Eu acho que no total, com os complementos, se eu não me engano, deu uns 2.400, viu? Uns 2.400, quando junta todos os móveis. Na época? É. Eu me lembro de ter gravado esse valor de 1.500, mas, na verdade, aquele de cima não faz parte, né? Só o de baixo. Mas eu acho que esse com aquele e tal, se eu não me engano, deu entre 1.800 e 2.400, alguma coisa assim. Mas eu fiquei muito satisfeita e o móvel é muito bom. Sabe? Tá com 4 anos, ainda continua perfeitinho, né? Perfeito. Então, tudo funciona. Tudo funciona. As gavetas continuam bem alinhadas. Tudo como veio. Tá tudo muito bom. Então, é uma solução bem interessante para quem está pensando em transformar a cozinha de um jeito econômico. Ele ainda vai ter que durar mais 16 anos. Para mim, o mínimo é 20 anos uma cozinha assim, né? Agora, só é difícil montar uma solução como essa se você não tivesse o desenho, né? Sem o desenho era impossível, eu ia me perder, né? Porque como que eu ia saber o que fica bem, o que não fica, o que combina com o que, né? Esses azulejos combinam, sabe? A cor combina, sabe? Você não sabe o que cai bem. A gente não sabe, eu não tenho a menor ideia até hoje. Tem que ter consultoria. E tem uma coisa importante. Eu pretendo reformar o banheiro, mas de novo vou usar o arquiteto de bolso. Porque eu não tenho a menor ideia. Eu te mando um cupom, pode deixar. É? Tem uma coisa que a turma de casa não sei se sabe, mas à medida que a gente vai ficando com mais idade, uma coisa muito importante também de cuidar, principalmente nesses ambientes de trabalho, é a quantidade de luz que você tem, a luminosidade disponível, porque nós, à medida que vamos envelhecendo, a gente absorve menos luz, a gente tem uma capacidade de visão cada vez mais difícil. Então, estudos demonstram que uma pessoa acima de 60 anos, ela chega a ter 30% menos de visibilidade através da luz do que as pessoas mais jovens. Então, é muito importante também o trabalho com o profissional para você conseguir tecnicamente cuidar da segurança, né, de quem está vivendo dentro de casa. Mexendo com fogo, mexendo com coisa, fritando bolinha de queijo, óleo quente, né? Bolinha de queijo. Não tem degrau, porque a gente esquece dos degraus, né? Ainda mais à noite você levanta, se tem degrau na casa, pro idoso não é bom. Nem é aconselhável, né? Sabe? Então o ideal é tudo lisinho, tudo certinho, né? E só mesmo assim, para você saber que dá para fazer, né? Se você não faz uma consultoria, você não vai saber. Já tinha um degrau aqui. Como que vai resolver para tirar esse degrau? É verdade, eu já tenho 73 anos quase. Como que eu vou fazer a minha casa sem degrau? E o pedreiro não sabe disso. Eles fazem o que você determina que faça, né? Então você faz a consultoria, eles falam, não, aqui vai ficar tudo lisinho, tudo bonitinho, sem tropeço, sem problema.
É muito importante a gente conhecer a história dos nossos pais, a história das nossas famílias. Já se perceberam quantas vezes nós ficamos distantes e não sabemos sobre isso? Então eu queria fazer uma provocação aí em casa. Enquanto minha mãe passa um café, eu vou fazer algumas perguntas para ela. Quero que vocês façam aí também e mandem pra gente ir criando essa relação cada vez mais próxima dos nossos pais, para que a gente lembre sempre e tenha esse conhecimento conosco. Quantos anos você tinha quando você e o pai se conheceram? Eu tinha 19. E ele? Ele tinha 36. Temos 20 anos de diferença um do outro. Ele era da onde? Carioca. Você? Mineira. Boa, essa é pra vocês saberem, porque óbvio que eu já sabia, né? Senão eu ia ser um completo esquisito, estranho em casa. O que você fazia na época? Eu era caixa de supermercado. E ele? Ele era vendedor. Onde que foi o primeiro encontro? No Parque Ibirapuera. No Parque do Ibirapuera? Vocês saíram pra correr, pra caminhar, pra tomar um suco, um ar, um piquenique, o que era? Eu e minha irmã fomos passear no parque, né? E lá nos encontramos. Sem querer? Sem querer. Depois de quanto tempo vocês começaram a namorar? Acho que uns 3, 4 meses. Quanto tempo pra morar junto? Pra morar junto, uns 3 anos. 3, 4 meses pra namorar, 3 anos pra morar junto. E pra casar, oficialmente? Pra casar, levamos mais 3 anos. Qual que era a comida preferida sua naquela época? Na minha? Frango com quiabo. Mineira. Mineirinha. E do pai? Ele é quibe, esfirra. Árabe, né? Com uma curiosidade rápida aqui, tá, ó. A minha mãe é devota de filtro de barro. Então eu não sei mais quem aí em casa gosta muito de filtro de barro, mas ela diz que é o melhor que tem. É o melhor que tem, né, mamãe? É muito bom. A água fica fresquinha, né? Fica geladinha. Não precisa gelado. Como é que foi o primeiro ano com o Di, mama? Di é meu irmão. Com o Di foi tranquilo. Qual que foi o maior BO que você acha que você cometeu como mãe de primeira viagem no Di? Como mãe de primeira viagem, super proteção. Super proteção? Super. Ia ao médico, quando voltava do médico, tirava toda aquela roupa, colocava tudo para lavar e dava banho nele. Tinha que ser assim. É lógico, né? Eu era o primeiro filho. E se alguém desse uma bitoquinha nele, eu imediatamente passava álcool no rosto dele. Qual foi o maior medo que você teve como mãe? Como mãe? Porque você não tem, como tu diz, uma receita. Né? Você não tem receita de como ser mãe, de como agir. Então, é o medo de errar. Né? E qual que você acha que foi o maior sucesso? Meu maior sucesso como mãe, acho que ter filhos muito bem educados, né? Que agradeço muito a Deus por isso. E com sucesso, né? Os dois, graças a Deus, obtiveram sucesso na vida, né? Não fizeram nada de errado. Isso é mas aí você não sabe, né? Nunca fizeram nada de errado. Qual foi a maior loucura que você e o pai fizeram juntos? Maior loucura? Acho que nada. Censurado aí. Era tranquilo, né? Então, acho que nada. Qual foi o carro mais legal que vocês tiveram? O carro mais legal? Eu acho que era o incrível, o Gordini. Ninguém conhece mais, mas o nosso primeiro carro foi um Gordini. Foi o que você mais gostou? Não, porque tinha que empurrar, né? O que eu mais gostei foi o Fuscão, né? Que não estraga por nada. Não estragava naquela época, né? Teu pai consertava, teu pai resolvia. O Gordini, a gente parou na subida de Santos pra cá e todo mundo passava e falava Gordini, hein? A maior piada, nunca mais esqueci. Uma vergonha horrível.
Já o Fusca não, nunca deixou a gente na mão. Então eu acho o carro era muito forte, né? Muito bom. Ó, um brinde a todas as mães desse Brasil e façam em casa café com história. Um beijo. Obrigado, mamãe. Te amo.